Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, versículo 1 até o 20º. E Jesus agora conta essa parábola, a parábola da semente. Ou melhor, isso, a palavra da semente, a palavra do semeador, como você achar melhor. O semeador que semeia. Jesus é aquele que coloca a palavra no coração. Essa palavra que todas as vezes quando nós padres celebramos a missa, nós terminamos dizendo, na hora que nós proclamamos essa palavra, nós dizemos palavra da salvação. E toda a comunidade responde: glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor, por esta palavra que nos salva, que foi colocada no nosso coração
e que deve produzir cada vez mais frutos de salvação para nós. Diante de toda a explicação que nós já acabamos de ouvir, o que eu quero pedir hoje para mim e para você é que essa palavra anunciada, falada por nosso Senhor, ela encontre um terreno bom, que é o nosso coração, e que nós possamos ouvi-la e guardá-la no nosso coração. Porque você viu na explicação aqui, Jesus diz o seguinte, que essa palavra, ela é colocada, ela é anunciada, é colocada no nosso coração, mas ele diz que Satanás, ele vem e tira a palavra de Deus do nosso coração. Olha aqui as duas missões. A missão de Jesus é anunciar a palavra que nos salva. Nós vimos esses dias que Jesus começa a pregação dizendo o quê? Chegamos no tempo da plenitude dos tempos. Convertei-vos, mudai de vida e crede no Evangelho. Jesus, ele começa a sua pregação nos convidando à conversão. Ele traz a palavra que nos salva, como eu disse. Convertei-vos, mudai de vida, mudai essa mentalidade. Então, nós temos acompanhado aí o Evangelho de São Marcos e nós temos visto. Jesus está constantemente anunciando a palavra, a boa nova, o Evangelho. Anunciando a boa nova que salva. As pessoas estão todas atentas, ouvindo essa palavra. Essa é a missão de Jesus. Ele veio nos salvar. Mas aqui está dizendo que o diabo vem para tirar essa palavra. Se essa palavra não entra no nosso coração, se nós não ouvimos essa palavra, nós não nos salvamos. E aí nós nos deparamos nas situações de pecado, de desobediência a Deus. Foi isso que aconteceu lá no paraíso terrestre. Infelizmente, Eva tinha ouvido a palavra, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, que está naquela árvore lá do centro, bem no centro do jardim do Éden. Não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Essa é a palavra que foi semeada no coração de Eva, no coração de Adão. Palavra que salva. Mas o que foi que aconteceu? O demônio veio e fez com que Eva não ouvisse a palavra mais de Deus e ouvisse a voz dele. E quando ela ouviu a voz dele, o pecado entrou. A salvação ela perdeu. Vocês entenderam? A morte entrou no mundo através de Adão e através de Eva. A missão do demônio é fazer com que nossos ouvidos estejam tapados para nós não ouvirmos a palavra de Deus, e não ouvindo a palavra de Deus, nós não nos salvemos. Por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que quem não houver quem pregue, não vai ter quem ouça, e quem não ouve vai se perder. Está entendendo? No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, lá diz que o demônio vem para nos roubar de Deus, destruir a nossa vida e nos matar. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância, nós tenhamos vida eterna. O demônio quer nos destruir, ele quer nos tirar a palavra de Deus que é semeada no nosso coração. Hoje nós temos um privilégio muito grande
nós podemos dizer que só se perde quem quer. Porque, olha, essa palavra de Deus é semeada no nosso coração diariamente. Olha quantos sacerdotes empenhados aí em fazer gravações de homilia do dia. Quantas leigos também aí fazendo pregações e tudo. Quantos retiros, meus irmãos, são pregados diariamente e nos finais de semana ainda mais. Quantas missas celebradas diariamente. Quantos canais católicos ensinando a doutrina da igreja. Mas cuidado, meus irmãos, para você não se tornar um mero ouvinte. Você ouve, gosta, mas não pratica. Compreendeu? Bate palmas, fica animado, entusiasmado, mas o demônio vai lá e tira. Oferecendo as coisas deste mundo, ele vai lá e tira. Aí a pessoa ouve que não deve adulterar, ela vai e adultera. Ela ouve que o casamento é algo sagrado e não casam na igreja, casam somente no civil ou se juntam. Aí sabe que o casamento, essa é a palavra de Deus, que é semeada no coração do homem, que deve acontecer entre um homem e uma mulher. E agora os homens estão banalizando tudo. Eu fiquei admirado aí nesses YouTubes da vida. Uma pessoa lá que casou com um animal. Meu Deus do céu. Isso é banalizar o sacramento. Outros que casaram com árvores. Agora, casamento também contra a natureza, porque tudo isso é contra a natureza. Entre homem e mulher, ou entre homem com homem, mulher com mulher. E lá na carta, em Levítico 18, fala, versículo 22, que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com outra mulher, porque isso é uma abominação. E as pessoas ouvem a palavra de Deus dizendo, e não escutam, porque o que é que faz? Satanás vai lá e tira. Compreendeu? Por exemplo, hoje na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 11 até o 18, está falando aqui do verdadeiro sacrifício que foi oferecido uma vez por todas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vocês leiam essa passagem. Então, o sacrifício que deve ser oferecido é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou até ler aqui para vocês. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Olha, a palavra de Deus semeada no nosso coração é essa. Os sacrifícios antigos, como eu disse ontem, não têm validade. Então, nas religiões pagãs, tem lá os sacerdotes pagãos que fazem oferecimentos de sacrifícios. Você lembra que eu disse que tem umas religiões aí que ficam matando galinha e tudo mais? Aqui ele está dizendo, são sacrifícios inúteis, incapazes de apagar os pecados. Agora ele vai dizer, Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, lembremos lá da Sexta-feira Santa, sentou-se para sempre à direita de Deus. Ele se ofereceu em sacrifício. Esse sacrifício foi aceito pelo Pai. Então, os sacrifícios das religiões pagãs não são aceitos. Vocês veem que eu estou baseando na própria palavra de Deus que está dizendo. Porque a revelação divina se dá
ali na palavra de Deus. Jesus veio nos ensinar a verdade. Então, Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, tá vendo? Essa única oferenda, esse único sacrifício, não mais aquele das religiões pagãs, que não salva ninguém. E ontem vocês ouviram dizer os sacrifícios oferecidos fora da Igreja Católica não têm validade. Se um católico sai da Igreja Católica e vai para essas falsas religiões oferecerem, incorre em pecado mortal. Ou seja, se morre nessa condição sem o devido arrependimento, por ter feito isso, vai para o inferno. Simples assim. Por isso, se você é um católico que oferece esse tipo de sacrifício e você nunca confessou isso, você precisa confessar esse pecado. Senão esse pecado permanece. Então é preciso procurar um sacerdote. Nada de confissão comunitária não perdoa pecado, meus irmãos. Confissão comunitária não perdoa pecado. Então você precisa ir ali diante de um sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica, e aí sim, ali você se ajoelha e confessa: eu ofereci um frango, uma galinha, em sacrifício para obter isso. Compreendeu? Porque incorre em pecado mortal quem faz isso, católico que faz isso. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Então, por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos levou à perfeição, ou seja, ele nos concedeu a salvação. Naquele momento que ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí, continuando, versículo 19. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas iniquidades. A partir do sacrifício de Jesus na cruz, agora pronto, nós fomos redimidos, estamos limpos, estamos salvos, reconciliados com o Pai não vai lembrar agora os nossos pecados, mas se a gente continua nesta vida de pecado, não vai dar certo, né? Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Então Deus agora se oferece a nós. E aqui entra uma coisa importante, meus irmãos. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu lá naquela Sexta-feira Santa, ele se atualiza no sacrifício da Santa Missa. Então, precisamos participar da Santa Missa. Ali na missa, nós voltamos, nós passamos a estar naquele momento em que aconteceu esse sacrifício único. Há mais de 2000 anos atrás, esse sacrifício se renova, se torna presente naquele momento, quando nós participamos da Santa Missa. Ali acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele sacrifício incruento, sem aquele sangue que aconteceu na sexta-feira, mas acontece aquele sacrifício, quando o sacerdote diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ali acontece o sacrifício. Aí o que é que Satanás faz? Começa a dizer que essa missa não é verdadeira,
que isso aqui é apenas uma simbologia. Lembre-se agora que na parábola disse o quê? Que Satanás vem e tira a palavra que foi semeada. A palavra que foi semeada é essa: o sacrifício da Santa Missa é a atualização daquele sacrifício que aconteceu na cruz. Naquela noite, Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio. Fazer isso em memória de mim. Então, ele institui o sacrifício o sacramento do sacerdócio, o sacramento da ordem. Fazer isto em memória de mim. E quando ele diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ele institui o sacramento da Eucaristia. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o que é que o diabo faz? Não, uma simbologia. Você já viu essas seitas por aí que dizem que é uma simbologia, que a missa não tem nada a ver. Tem até aqueles que blasfemam em relação à Santa Missa. Mas você vê também que tem pessoas ali de religiões pagãs. Essas religiões pagãs existentes aqui no Brasil, que vão lá e pegam a Eucaristia e levam para fazerem orgias e sacrilégios. Satanás é que manda, porque Satanás sabe o valor da Santa Missa. Ele sabe que naquele momento se está se atualizando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele quer tirar isso de nós. A palavra é semeada, Satanás vai lá e tira. E aí tem os católicos bobos que não estão indo mais na missa. Pelo amor de Deus, voltem a participar da Santa Missa. E por você não ter participado por tantos anos aí, se confessa e participe para poder participar da missa completa e receber a Eucaristia sem cometer sacrilégio, porque quem não vai na missa por preguiça e tudo mais, não pode comungar. Só vai poder comungar depois que se confessar. Mas não vem com essa história. Eu estava na missa, eu tive vontade. Eu estava na missa, aí eu pedi perdão ali. E eu sei que eu estava em pecado mortal, mas eu pedi perdão e fui. Não, meus irmãos, o perdão a reconciliação acontece na confissão, quando uma pessoa ela não vai na missa por preguiça. Ela comete um pecado mortal, ela se torna inimiga de Deus naquele momento. Ela não foi na missa, ela se tornou inimiga de Deus. A reconciliação se dá quando ela se confessa com o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica. A reconciliação não se dá ali, Senhor, perdão, aquele sentimentalismo, né? Aí depois eu me confesso. Não. Não, não e não. Você está compreendendo? Você tem que se reconciliar com Deus. É no sacramento da penitência, é se confessando com o sacerdote devidamente ordenado. Não acontece reconciliação com Deus através da missa quando a pessoa está em pecado mortal. Não acontece. Para se reconciliar com Deus tem que ir e se confessar. Você entendeu? Vamos parar de ficar cometendo sacrilégios. Aí o que é que o demônio faz? Não, pode comungar, não tem problema não. Ele tira a palavra para se cometer sacrilégio. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e o pecado mortal aqui é comungar em estado de pecado mortal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.